Bom, agora é a construção agora dos ângulos de 45 graus, certo? Tangente e um ângulo de tangente, seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus. Então o que eu fiz? Eu fiz o quadrado, certo? E as medidas desses ângulos aqui do quadrado é 90 graus. Aí o que eu fiz aqui? Dividi na metade, certo? Essa linha aqui eu coloquei D, porque não sei se vocês devem chamar de diagonal, essa linha, tá? E aí, feito essa construção, eu tive esse triângulo aqui, um triângulo com ângulo de 90 graus, e esses lados, obviamente, vai mudar, certo? Então aqui vai ser o que? Em vez de ser 90, dividir na metade, então os ângulos, peraí, deixa eu achar aqui, tá aqui. Os ângulos ficaram divididos na metade, ou seja, aqui é 45 e aqui é 45 graus, certo? Então fiz isso porque agora nós vamos calcular a medida do ângulo de 45 graus. Só para assustar vocês, né, eu uso essa aula está no livro, capítulo 7, de um livro do 9º ano, do Vontade de Saber, tá? É um livro didático do 9º ano, mas tá desse jeito aqui que eu tô falando para vocês, tá? Bom, então primeiro, o que nós vamos fazer, tá? No A e A, a gente já percebe que é a mesma medida, obviamente, que vem aqui do quadrado. Isso aqui é 4, aqui também é 4, então está representado pela mesma medida. E aí, para a gente poder aplicar as relações, só à toa, parece bobeira, mas ajuda a lembrar. Aí a gente precisa descobrir quanto que é essa medida em relação ao A, porque a gente viu que a gente vai cancelando as letras que são iguais e vai conseguindo construir as tabelas, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular essa diagonal em relação a essa medida A, e aí a gente consegue aplicar essas relações de seno, cosseno e tangente. Como que nós vamos fazer para calcular aquele D ali? Tá? Nós vamos aplicar o bom e velho Teorema de Pitágoras, né, que usa bastante, do terceiro ano também vai usar em algumas outras construções matemáticas. Então o que diz lá? Que diz que a hipotenusa elevada à segunda potência é igual à soma dos outros dois lados, né? No caso aqui já vou usar os nomes que a gente já traduziu aí, traduziu entre aspas, né? Os termos matemáticos chamados de cateto, tá? Então vai ficar como assim? Vai ficar o D elevado a 2 vai ser igual a soma dos outros dois também elevado ao quadrado, né? Então A ao quadrado e A ao quadrado, certo? Aplicando Pitágoras. O que é que nós vamos fazer agora? Aqui nesse caso nós temos duas letras iguais, que é A e A, certo? Então 1 mais 1 dá 2, A mais A vai dar o quê? 2A, porque eu estou juntando duas coisas iguais, B mais B, 2B. Tá? A única diferença é que eu tenho aqui o ao quadrado, então eu tenho um A ao quadrado mais o A ao quadrado. No total eu tenho quanto? Tenho 2, certo? Então vai ficar 2A elevado à segunda potência. E aí para calcular, lembrando lá do Teorema de Pitágoras, se está ao quadrado, a operação ao contrário da potência é o que? É a raiz, né? A raiz quadrada. Então, nós vamos fazer aqui a raiz quadrada de 2A. Tá? Tem algumas aulas anteriores, mas como está ao quadrado, né? A gente cancela, né, as operações contrárias. Então vai ficar o quê? Eu vou cancelar esse quadrado com a raiz. E o 2, como ele está à primeira potência, tá? Quando não tem potência, ele está elevado à primeira. Então vai ficar o 2 dentro da raiz. Ou seja, extraindo a raiz de A ao quadrado, cancela o quadrado com a potência, vai ficar o A, certo? E no meio da raiz aqui, dentro da raiz, melhor dizendo, vai ficar o 2. Ou seja, para qualquer quadrado, se a gente quiser saber essa diagonal, a gente usa essa fórmula. Como assim? Por exemplo, se esse quadrado mede 5, não precisa fazer esse processo inteiro, né? Se mede 5 e 5, eu quero saber a diagonal, o que vai ficar? 5 raiz de 2. Se mede 10, então o que vai ficar? 10 raiz de 2. Tudo bem? Nos vestibulares, não precisa se preocupar com essas raízes, porque geralmente ou as respostas vêm com a raiz, igual a gente fez aquela questão da ITEC, né? Que tinha a raiz de 2, ou eles dão os valores aproximados. Então não precisa se preocupar com essa raiz aí não, tá?
Então, o que significa aqui? Significa que esta diagonal, em função de A, vai ser o quê? Vai ser A raiz de 2. Aí agora a gente consegue aplicar as relações para chegar numa tabela, né? Porque todos eles têm o A. Aí a gente vai fazer igual ao que a gente fez no outro. Então vamos fazer aqui do seno de 45 graus, certo? Tanto faz o lado, tá? Os dois é da mesma coisa. Se eu usar isso como referência vai dar igual, se eu usar isso vai dar igual. Vou usar o de baixo, tá? Porque os dois é a mesma medida. Então, lembrando o seno lá, oposto sobre hipotenusa, certo? Então vai ficar o A, certo? Sobre o D, que é a hipotenusa, o lado maior, mas a gente já fez função de A, a gente vai usar a raiz de 2. Como que vai ficar? Então vai ficar assim, ó, vai ficar A, raiz e A sobre a raiz de 2. O que é que dá para fazer aqui, professor? Já fizemos dos outros lá, né? Cancela o A com A, passa a vara, que eu gosto de falar. Cancela os dois, são iguais. Na parte de cima, A dividido por A dá 1, né? Dois números iguais dividido dá 1. Então vai ficar 1 raiz de 2, certo? Tá certo aí a resposta? Não, né? Lembra da parte da aula anterior? Então a mesma situação. Então aqui o que nós vamos fazer? Vamos eliminar esse radical aqui. Como que nós vamos fazer? Multiplicando pela mesma raiz. Qual é a raiz igual à raiz de 2? É a própria raiz de 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 tem raiz, certo? Sobra quanto? Sobra 2. Para que isso permaneça igual, agora eu fiz naquela fração 2/3, né? Multipliquei os dois pelo mesmo número. Para que isso permaneça igual, a gente vai multiplicar a parte de cima sobre a raiz de 2, tá? Então, perceba que eu fiz igual aqui, né? Igual o outro era 3, eu multipliquei pela raiz de 3 tanto em cima quanto embaixo. Agora é 2, eu fiz a mesma coisa, tá? Aí pode testar 1 dividido pela raiz de 2 e aqui no final que a gente vai chegar. Você vai ver que vai dar o mesmo número, tá? Então 1 vezes a raiz de 2 é igual a raiz de 2, certo? Então o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus, tá? Então o cosseno, o que a gente faz? É o lado adjacente, o adjacente que está ao lado, sobre a hipotenusa. Então você vai perceber que vai ficar igual o de cima, né? Então, olha aí, igual, tá? Então vou cancelar o A com A, certo? Vai ficar, eu ia deixar para vocês fazerem, mas eu vou fazer, vai que eu estou empolgado aqui. Então vai ficar 1 raiz de 2, a gente multiplica os dois pela mesma raiz, né, para eliminar esse radical. Em cima, 1 vezes a raiz de 2 vai dar a raiz de 2. E 2 vezes 2 dá 4, 4 tem raiz, é igual a 2, tá? Então o seno de 45 e o cosseno de 45 é igual, certo? E por último, a tangente, aí a gente já constrói a tabelinha, tá? Dos ângulos notáveis. O último é a tangente. Então, o que seria a tangente? Os lados, pegando esse daqui, né? Os lados que formam o ângulo de 90 graus. Então, esse lado dividido por esse, certo? Oposto e adjacente. O oposto é o que está de frente, adjacente é o que está do lado. Então ficaria A dividido por A, certo? Dividindo dois números iguais dá quanto, né? 3 dividido por 3 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1, A dividido por A também dá 1, pensando que são números iguais, certo? Então é isso, tá? Agora o que eu vou fazer? Vou projetar a tabela organizada. Aqui é só para mostrar a construção matemática que tem por trás disso daqui. E aí no final, o que vocês vão saber no final mesmo? Os valores, né? Igual 145, raiz de 2 sobre 2 e tal, esse tipo de coisa. Precisa saber o resultado final, tá, tudo bem? Então tá aí mais uma aula. Agora eu vou projetar um exercício para vocês terem essa ideia, tá bom? Ufa!